Olá, boa noite. Hoje é dia 4 de maio, Dia Internacional do Bombeiro. Bombeiros que têm também um papel bastante ativo e importante nos tempos que atravessamos hoje em dia. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa Boa noite. noite, Helena. Boa noite, Pedro. E boa noite também ao Rui. E querem que eu comece a falar, é isso? Acho que o Jacinto é que abre aqui as hostes, Muito normalmente. bem. Então vamos Tem a isto. algum aviso para fazer às pessoas? Não. Se eu tenho algum aviso. Algum spam alert? Não. Tenho. Vou fazer aquele aviso que se impõe quando vamos falar de números. E o aviso é: nós vamos falar sobre o relatório oficial e com os números oficiais. Garantia só até à saída da porta. E o relatório oficial de hoje diz-nos que nós atingimos 1.063 óbitos, mais 20 do que ontem, um crescimento de 2% em relação ao dia anterior. O número de casos confirmados passou para 25.524, são mais de 242, com um aumento de 1%. De referir também naquela análise que se tem feito que isto significa que em relatório foram consideradas apenas 1.603 análises, o que significa que de 1.630, 242 casos foram positivos, portanto uma taxa de positivos nas análises que integraram o relatório de 14,85%. Casos recuperados temos mais 23, um crescimento de 1,36%, são agora 1.712. A nossa taxa de mortalidade passou para os 4,16%. No que se refere ao relatório de situação com a caracterização demográfica dos casos confirmados, não temos alterações nas faixas etárias, a divisão de casos por faixas etárias mantém-se estável, como se tem mantido nos últimos dias. No que diz respeito à caracterização dos óbitos ocorridos, temos novamente um ligeiro crescimento nas faixas etárias acima dos 70 anos, que hoje atingem os 87,39% das mortes foram acima dos 70 anos. A taxa de mortalidade para mais de 70 anos é de 14,90% e nestas faixas etárias, portanto com mais de 70 anos, temos 6.233 casos. Se olharmos apenas para a faixa etária acima dos 80, temos 4.000 casos confirmados e a taxa de mortalidade é de 17,85%. Vamos ver a situação clínica. E na situação clínica, e aqui fazemos novamente um parênteses, porque achamos que de certa forma, é lamentável que se olhe para os números como valores absolutos e que ninguém tenha a capacidade de olhar para eles e fazer as contas, inclusive com base nos elementos que são disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, quando hoje andaram a ouvir dizer que há menos um caso internado em cuidados intensivos, vou-vos dizer isto, olhos nos olhos, é mentira. E é mentira por uma razão muito simples, é que nós tivemos pessoas que infelizmente morreram. E ao morrerem, significa que baixaram os números dos casos que estavam internados em cuidados intensivos. Então isto significa que nós, com os 143 casos que temos hoje em UCI, considerando aqueles que morreram e a percentagem que a Direção-Geral da Saúde informou que seriam os óbitos ocorridos em hospital, então temos um crescimento em cuidados intensivos de 14,4%. Já no que diz respeito aos casos internados, enfim, vamos chamar os internados normais ou menos graves, temos realmente um decréscimo de 2,9%, temos 813 pessoas internadas. Vamos saltar até a Amadora, ver os números a nível local, para ver que a Amadora, não temos o mapa? Não, então eu falo. Para dizer que a Amadora atingiu hoje, pois, que a Amadora hoje atingiu... Sim? Com o crescente aumentar de números, é como o relatório da DGS, vai saindo sempre mais tarde. A Amadora tem 348 casos confirmados, é um crescimento de 3,6% em relação ao dia de ontem, e de chamar a atenção que a área metropolitana de Lisboa teve um crescimento de 1%. Portanto, a Amadora a crescer quase 4 vezes acima daquilo que é a média da área metropolitana. Índice de casos por 1.000 habitantes na Amadora é agora de 1,91, enquanto que na área metropolitana de Lisboa é de 1,68. A Amadora tem 7,28% dos casos confirmados em toda a área metropolitana e tem apenas 6,4% da população.
Olhando ainda para os municípios com mais casos por cada 1000 habitantes, temos Lisboa com 3 casos por 1000 habitantes, Loures com 1,94 e a Amadora com 1,91. O peso da área metropolitana de Lisboa a nível nacional é de 18,73% dos casos, a Amadora já representa 1,36% dos casos. Para terminar os números, dando só aquela vista de olhos rápida nos municípios com maior densidade populacional, onde temos que a Amadora tem 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas 6.150 e Lisboa 5.000. Isso significa que a Amadora tem 14 casos e meio por quilómetro quadrado, Odivelas 9,38 e Lisboa 15,67. Se aplicássemos à Amadora o rácio que obtemos por quilómetro quadrado com Lisboa e com Odivelas, aplicando o de Lisboa, a Amadora teria 376 casos. Aplicando o de Odivelas, a Amadora teria apenas 225 casos. Quanto a números é tudo, não sei se tem aí aquele gráfico da linha de evolução que agora começa outra vez. Antes de passarmos ao gráfico da linha, deixa-me só falar numa questão. Não sei se é perceptível no ecrã o cursor, a seta, digamos assim, onde aparecem os resultados. A dia 8 de abril, a Amadora representava 4,79% dos casos na área metropolitana de Lisboa. Cerca de um mês depois, esse valor quase que duplicou. Não sei se têm noção também da evolução da barra da Amadora versus os outros municípios. Qualquer um deles tem aqui representado os últimos 24, 25 dias, mais ou menos, e a evolução da Amadora tem sido de clara subida, enquanto, por exemplo, Cascais tem sido de clara descida. No peso, atenção, que cada um deles tem na área metropolitana de Lisboa. Ou seja, em todos os municípios, em quase todos os municípios, os números estão a subir. E aqui também fazer uma outra observação. Uns subirem, os outros têm que obrigatoriamente descer. Que quando nós dizemos, quando eu refiro que são os números oficiais, do relatório oficial, são os números que nos dão e é com esses números que nós temos que trabalhar. Isto, por exemplo, em Lisboa, há 2 dias que não há alteração de números. E eu diria que isso será uma situação virtualmente impossível estar a acontecer. Portanto, não tenho ideia de alguém se queixar que não havia internet no Conselho de Lisboa. Pois. Portanto, enfim, adiante. Vamos então à linha. Sim. Sim, ainda falta a linha. Peço desculpa. Mas essa linha tem que ser com muito menos linhas, porque senão ninguém vê a linha que a gente quer que esteja na linha, mas que está um bocado desalinhada. A linha, exatamente, a linha tem desalinhado. Bem, tirando Lisboa e tirando... aí está. A linha da Amadora, que é a linha cor de laranja. Em que, enquanto, e como o Pedro estava a referir há pouco, quando se referiu a Cascais, Cascais é a linha verde, certo? Cascais é a linha verde, exatamente. Cascais é a linha verde. Não, eu não consigo ver. Sim. Eu tenho óculos, mas é só para o cenário. É só para ver números. Exato. Enquanto que Cascais tem a linha a aplanar, a linha da Amadora, aliás, Cascais, e quem é que são esses aí, Odivelas? Cascais Os rostos do Odivelas. E Odivelas também mais ou menos a aplanar, a Amadora tem a linha em pleno crescimento. Numa altura em que, em teoria, o país está em planalto. Pronto, vamos ter que aguardar os próximos dias. Se quisermos adicionar mais um dado, digamos assim, a este gráfico, eu acabei de adicionar Loures, também tem vindo com um comportamento muito pouco simpático, digamos assim. Esquizofrénico. Sim, muito irregular. Tem aqui um aumento brutal no dia 29 de abril, onde passa de 315 para 369 casos, e depois acaba por ir estabilizando mais ou menos, mas sempre a manter alguma tendência de subida. Eu, antes de passar às informações que tinha para dar, gostava de saber... Não tem? Não, tem, calma. Agora fiquei preocupado. Não, claro que tenho. Mas gostava de saber como é que foi este primeiro dia para vocês de desconfinamento.
se mudou alguma coisa, se foi alguma coisa diferente, se foram à rua. Para mim digo-te já que foi completamente diferente. Especialmente em relação aos últimos 3. Porquê? Porque passei-o em casa. Não, Mas não- eu vou... Atenção que os últimos não foram passados em casa, mas também não foram passados propriamente na rua. Foi em confinamento, digamos assim, em isolamento social, mas de uma área privada. Hoje não. Eu não aguento, eu tenho que responder à Bárbara Pimenta em relação à pergunta que ela está a fazer, se nós conhecemos algum sítio onde se possa comprar máscaras mais baratas que os hipermercados. Vamos ter que esperar que abram as lojas chinesas. Não, ok. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. A brincar na loja, se calhar vende máscaras mais baratas do que o hipermercado, porque os hipermercados... Sim, não, mas eu ia precisamente falar nas máscaras, até porque os números que se têm falado em relação a máscaras, havia aí uma cadeia de supermercados que tinha preços relativamente baixos para as máscaras. Aliás, das duas maiores cadeias de supermercados, uma tinha os mais baixos, que davam na casa dos 44 cêntimos por cada máscara. Mas hoje fiz o mesmo que fiz ontem. Voltei a ir correr uns quantos supermercados só para ver se realmente as pessoas têm máscaras para comprar e podem comprar. Não encontrou. Não encontrei. Ainda não foi desta. Pronto, você está com má sorte. Não encontra... Aliás, eu vou ter que ligar para o Ministério e perguntar qual é a agenda do Ministro da Economia, porque da próxima vez que eu for ao supermercado eu vou colado a ele. Para ver se apanha algumas, não é? Ver se compro máscaras também. Mas diz-me uma coisa, tu foste ao supermercado porque ainda tens pelo menos uma máscara. Não és como o outro senhor da situação que relataste ontem, que não entrou porque ia comprar e não tinha... Não, eu uso viseira. Pronto. Mas é engraçado porque um dos números que eu trago hoje, também trago números, tem que ver com máscaras. Hoje a autarquia fez saber alguns números sobre equipamentos de proteção individual que fez chegar às entidades que estão na linha da frente e há até aqui algumas informações também relativamente à distribuição de máscaras. E falando já disso, a autarquia fez saber que já distribuiu mais de 54 mil máscaras cirúrgicas a agentes da Proteção Civil, 32.470 IPSS e 3.000 a juntas de freguesia e 6.400 a serviços municipais. As máscaras, depois há aqui uma diferença entre máscaras cirúrgicas, que são estas que estão na imagem, e as máscaras de proteção respiratória FFP2, foram entregues 13.385, também a vários agentes da Proteção Civil, IPSS, juntas de freguesia e serviços municipais. Dizer ainda que as juntas de freguesia, isso é uma coisa que nós também já acompanhámos em reportagem, as juntas de freguesia estão a entregar máscaras à população mais carenciada que tem sinalizada. E depois temos também aqui a notícia de que a Câmara Municipal da Amadora adquiriu 30 mil máscaras comunitárias, portanto não são as cirúrgicas nem as FP2, adquiriu estas 30 mil máscaras comunitárias que estão certificadas e que podem ser lavadas para distribuir pela população sénior. Ainda não se sabe muito bem como é que esta distribuição irá ser feita, mas eu creio que as juntas de freguesia terão aqui algum papel nesta distribuição. Portanto, à Bárbara Pimenta, em relação a adquirir máscaras mais baratas do que encontram nos hipermercados, não temos essa resposta, apenas temos esta, que realmente estão a ser tomadas estas medidas. Veremos o que é que irá acontecer, mas compreendemos, e ontem esse foi um tema que nós tivemos aqui também, as máscaras, compreendemos que essa é uma situação que gera aqui algumas dúvidas e alguma preocupação. Só fazer um pequeno comentário e também para dizer ao Carlos Macedo que ele está-nos a enviar um link da associação. Era isso que eu ia falar. Nós vamos ver esse link, a página da associação, e posteriormente vamos publicar essa informação sobre essa associação que faz máscaras. Não publicamos já porque primeiro, como deve compreender, precisamos de ver a informação. Sim, mas por exemplo,
Sim, sim. Diz. Não, ia só complementar que, por exemplo, a Junta de Freguesia em Costa do Sol lançou o desafio às pessoas que sabem costurar e que estão disponíveis para isso, para costurarem máscaras comunitárias. E lançou esse desafio e já foram até entregues algumas à Junta, também com este propósito de cada um poder contribuir com aquilo que sabe fazer, não é? Para podermos aqui ajudar também os outros a ter alguma proteção. Mas diz, Pedro. Não, ia só fazer um comentário, ou um comentário relativamente ao comentário da Bárbara Pimenta, por causa da questão da Câmara de Cascais, para ver o que o Presidente está a fazer para a população. Em concreto, não sei quais são todas as medidas que o Presidente da Câmara de Cascais está a tomar relativamente à população e a esta situação. No caso das máscaras, e é disto que estamos a falar, ao que sei, foram compradas várias remessas de máscaras que foram entregues a instituições e agora que estão a vendê-las. Nada mais do que isso. Sim, é também a informação que eu tenho. Aliás, foi amplamente divulgada. Exatamente. Cada máscara cirúrgica a 70 cêntimos e pela forma como eu vejo a coisa, como a Câmara não pode fazer a venda direta, em vez de estar a dar dinheiro às instituições privadas, entregou-lhes as máscaras, agora desenrasquem-se. Mas não deixa de ser uma venda, não é uma oferta. Quando muita gente fala, nomeadamente da Câmara da Amadora, que é aquilo que nos toca mais, digamos assim, que é no nosso meio, porque é que a Câmara não oferece, porque é que a Câmara não oferece, e por aí fora. No caso de Cascais, também não oferecem. Exato. Venda. Mas, por exemplo, a Bárbara Pimenta está agora a dizer para a Junta de Freguesia da Mina perguntar se poderá ter acesso, porque também já é sénior. Acho que sim, acho que está a cumprir e acho que terá uma resposta com toda a certeza, porque se deixa-me só fazer uma sugestão. Helena, deixa-me só fazer uma sugestão. Espera. Deixa-me só fazer uma sugestão. Não vá ali primeiro. Sim, exatamente. Certo. Exatamente. Eu acho que parte da resolução, digamos assim, do problema de falta de máscaras também pode passar um pouco por aqui, que é quem sente que necessita contactar as diversas instituições que existem na cidade, seja câmaras, seja juntas, sejam instituições particulares, para saber se pode ou não ter direito, e em que condições, como é lógico, que sejam gratuito ou não. No caso de não ser gratuito, se calhar com condições mais vantajosas, do que fazer o que se calhar a maioria das pessoas faz hoje em dia, que é vir para a praça pública, nomeadamente para as redes sociais. A Câmara não dá, a Câmara não faz nada, o fulano tal não faz, o fulano tal não isto, o fulano tal não aquilo. Mas quando lhes perguntam, então, mas foste à procura? Não. Sim. É uma boa sugestão. Helena, íamos falar do atendimento na Câmara Municipal da Amadora, certo? Sim, íamos, porque trouxe aqui... Já não vamos? Vamos. Você hoje está espirituoso. Atendimento na Câmara, que suponho que primeiro não seja presencial. Não, eu queria mesmo trazer esta informação para esclarecer o seguinte. Hoje, alguns serviços começaram a funcionar, mas houve aqui alguma confusão. Não estou a falar em relação aos serviços da Câmara Municipal, mas, por exemplo, de repartição de finanças, em que muita gente foi para as repartições de finanças para serem... finanças é normal. Sim, mas para serem atendidos, mas esqueceram-se que só poderiam ser atendidos se tivessem feito uma marcação prévia. Pronto. E então lembrei-me de trazer novamente esta informação relativa aos atendimentos na Câmara Municipal, para quem tem algum serviço a resolver na Câmara. O serviço por marcação sempre funcionou desde que estivemos em estado de emergência, portanto, mas teve sempre que ter uma marcação prévia. Eu gosto muito de ver o ar sério, convicto, com o que a Helena disse. O serviço de marcação sempre funcionou. Vamos ver. Essa frase tem que ser dita da seguinte forma. O serviço de marcação sempre existiu. Funcionar é outra coisa completamente distinta. A informação que eu tenho é que ele funcionou. O português é tramado. Eu apenas transmito a informação que eu tenho. E a informação que eu tenho é que ele existe e que funcionou. Mas para esclarecer às pessoas que se precisarem tratar de algum problema, podem telefonar e marcam. Se não puderem resolver por telefone ou por e-mail, também há essas duas opções. Se tiverem mesmo que lá ir, têm sempre que marcar primeiro, inclusive agora nesta altura em que já não estamos em estado de emergência. Mas creio que essa será uma situação
que nas próximas 2 semanas deverá mudar, mas isso depois a seu tempo será falado. Não temos aqui mais nenhuma versão da Ministra da Propaganda a transmitir a informação. Eu felizmente não tive nenhum serviço para fazer na Câmara que tivesse que marcar para ter essa experiência, portanto não posso, eu não sou como outros órgãos de comunicação que ligam para a Saúde 24 preenchem uma linha para saber se aquilo funciona, não é? Não, mas não estávamos a falar da Câmara, estávamos a falar das finanças. Pois, eu também, graças a Deus, não tive nenhum problema. Da Câmara não... Para resolver, portanto, não sei. Mas é a informação que eu tenho. Agora, por último... Lá foi o fisco perder uma excelente oportunidade de recolher dinheiro à brava dos portugueses. Toda a gente com vontade de pagar impostos e eles disseram, não, só com marcação, meus caros. Esqueçam lá isso. Por último, trago aqui a informação que trouxe ontem para falar, depois, entretanto, acabámos por não falar sobre ela, que tem que ver com o serviço de aconselhamento psicológico criado pelo Serviço Nacional de Saúde. É uma parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, se não estou exatamente. E, portanto, quem precisar de aconselhamento psicológico pode fazê-lo através do telefone. Está integrado na linha telefónica do SNS 24 e este serviço foi criado precisamente tendo em conta a atual pandemia da Covid-19, porque todos nós sabemos que este isolamento, para quem o cumpriu à séria, pode ter trazido alguns problemas, como a ansiedade, a fragilidade, agravamento já de uma doença psicológica existente, e, portanto, este serviço foi criado com o propósito de poder ajudar as pessoas a gerir melhor as suas emoções, a promover uma resiliência psicológica, a diminuir a probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental, enfim. Quem pode ligar para este serviço? Os utentes, qualquer utente, ou então profissionais de saúde, que se encontrem a prestar estes cuidados de saúde. O número de telefone é 808 24 24 24 e pronto, o serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem atende são profissionais de saúde que atendem estes telefonemas, portanto serão com certeza encaminhados por pessoas que percebem do assunto. Voltando só ao tema das máscaras, e segundo a informação que a Bárbara Pimenta está a transmitir agora, a Câmara de Cascais começou hoje uma ação, supostamente para irem levantar 4 máscaras por €1. Desconhecemos. Não dizemos que seja mentira, atenção, desconhecemos. É questão de se averiguar e amanhã voltamos a falar sobre isso. Embora o tema nesta casa seja... Se bem que sim. Não deixa de ser uma venda também. Não, o saber não ocupa lugar, mas, claro que sim. Mas realmente aqui interessa-nos mais aquilo que podemos oferecer em termos de informação na Amadora, porque quem mora na Amadora não pode ir a Cascais buscar as máscaras e vice-versa. Exatamente. Exato. Continuemos, porque já estamos outra vez a ultrapassar o tempo. Sim. Então, acho que agora acho que estamos a chegar ao fim. Não, falta ainda Estamos a chegar ao fim, sim, mas um pequeno apontamento. Relativamente às máscaras, e foi basicamente um dos temas principais que falámos hoje, as máscaras servem para ser utilizadas e para serem corretamente utilizadas. Por falar em máscaras, desculpa lá, que ainda não se falou em máscaras hoje. Parece que o Sr. Presidente da Assembleia da República assinou uma ordem de serviços em que agora toda a gente vai mascarada para a Assembleia da República. O mesmo que há 10 dias não queria ninguém mascarado, agora quer toda a gente mascarada. Adiante. Pronto, está dito. A máscara é para ser usada, contrariamente ao... por falar em máscaras, ainda não falámos em máscaras hoje. Também... Não, entretanto, enquanto não falávamos de máscaras... Deixa-me só dizer que achei muito curioso hoje a ser a Diretora-Geral da Saúde, a nova Diretora-Geral da Saúde, porque entretanto mudou. Nós tivemos uma há relativamente pouco tempo que dizia que usar máscaras era um disparate, uma falsa sensação de segurança. E que, aliás, que esta nova Diretora-Geral de Saúde deve ter entrado para o cargo há muito pouco tempo, porque nós temos um decreto-lei de 1 de maio, em que diz que se usa ou viseiras ou máscaras, aliás, é o que está na lei, é o que está a ser aplicado, e a nova Diretora-Geral da Saúde
vem dizer que usar só viseiras é um disparate, porque a máscara é que é muito importante e tem que se usar. Isto, às vezes, quando nós mudamos as pessoas e elas trazem ideias novas, as coisas começam a funcionar diferentes. Portanto, eu desejo à nova Diretora-Geral da Saúde muito sucesso nas funções que agora assumiu. Pedro, antes de concluir, desculpa, só queria fazer um comentário acerca desta situação. Novamente, como falámos ontem, estamos a obrigar os portugueses a fazer uma coisa sem os informar. Porque eu hoje também já li artigos que vêm explicar porque é que se deve usar viseiras, porque é que se deve usar máscara, porque é que não se deve usar um, porque é que não se deve usar o outro. É tudo uma confusão. Portanto, eu acho, e deixo aqui uma dica para a comunicação social, que gosta muito de debater sempre nos mesmos assuntos. Se calhar poderiam bater um bocadinho mais nesses assuntos e tentar explicar às pessoas com uma informação correta o que é importante e como é que se deve usar e porque é que se deve usar uma coisa e não outra. Eu senão por nunca via mais das temos dúvidas, lá. eu por via das dúvidas já meti a viseira, pá, já. Helena, não diga que a comunicação social deve bater. Não, disse que gosta de bater o desgraçado, o coitado do Rodrigo Guedes de Carvalho, só porque o outro dia fez 3 ou 4 perguntas assertivas à ministra que deviam ter sido feitas e deviam ter sido pedido mais esclarecimentos em relação às voltas e reviravoltas que ela estava a dar às respostas, está a ser crucificado porque foi agressivo. Portanto, não falem bater, ainda vamos ter um problema. Pronto, deixa-me o apelo. Pedro, agora o caminho é teu. Vamos aprender a não usar máscaras. Eu não sei se já falámos em máscaras hoje, mas... Já falámos, inclusivamente na Câmara de Cascais, de facto estão a fazer aquela promoção do Leve 4 por €1. Estão em salvos. É? Pronto. Então vamos lá. Só não sei se as máscaras vêm da China ou não. Não sei se o material é bom, se não é. Mas... Talvez vêm todas da China. Já agora, ou quase todas. Mas isso não interessa dizer. Nos Estados Unidos houve uma senhora que se sentiu bastante incomodada com o uso de máscara e, para não querer dar parte fraca, continuou a usar essa mesma máscara, mas tendo em conta que estava a ter algumas dificuldades em respirar, decidiu dar-lhe ali um toquezinho. How you doing? Pretty good. I need 10 on pump one, please. Where'd you get that mask from? Well, since we have to wear them and it makes it harder to breathe, it just makes it a lot easier to breathe. Cutting it? Yeah, I'll do that too. Thanks for the advice. Não sei se perceberam. Para quem não percebe inglês, basicamente, se cortar um bocadinho a máscara, respira melhor. São conselhos úteis. Vindos do outro lado do Atlântico. Faz todo o sentido. Bom, e eu despeço-me já. Completamente. Até amanhã. Amanhã cá estaremos às 22 e... 22. E 22. 22? Não, 22. Não me digas que já vais necessitar do apoio psicológico do SNS 24. Pode. Já estás a começar a demonstrar alguns sintomas. Não, também já vamos para o 45º programa. Amanhã é o 45º. Sim, vamos para o 45º com mais uns dias de isolamento antes do programa. Portanto, a tendência vai ser cada vez mais a ficar mais apurado. Até amanhã. Até amanhã, fiquem em casa se puderem e estejam protegidos o máximo que conseguirem. Eu, da minha parte, deixo-vos uma sugestão e hoje que começou oficialmente o desconfinamento, quando puderem, saiam de casa, vão beber qualquer coisa com os vossos amigos, os dias têm estado porreiros aí nas esplanadas, é só aproveitar, não sei. Até amanhã. Minutos Pandemia.